E aí, amor, o que você tá fazendo? Colhendo hortelã. Aproveitando que isso vai dar essa poda, né, de leve. Ajuda o nosso hortelã a vir mais bonito. Mas estamos colhendo esse hortelã para fazer uma receitinha de uma bebida fermentada que a gente quer compartilhar com vocês hoje. É uma bebida probiótica, amiga do nosso intestino. Não sei se vocês sabem, né, mas o nosso intestino ele é considerado nosso segundo cérebro. Tudo de importante no nosso organismo passa por ele. Se a gente está com a saúde do intestino desequilibrada, ou seja, as bactérias não tão boas que a gente tem ali na nossa flora intestinal estão sobrepondo as bactérias boas, significa que o nosso intestino não vai absorver tão bem os nutrientes do que a gente ingere, ou mesmo os componentes de plantas medicinais, quando a gente ingere também. Essa falta de absorção vai, ao longo do tempo, trazendo prejuízos para o nosso organismo. E bebidas como essa, que é uma bebida probiótica, elas favorecem as boas bactérias do nosso intestino. Vou convidar vocês para conhecer, ver como fazer. É simples, usa ingredientes que todos temos acesso facilmente. E vamos lá para a cozinha ver como é que a gente vai fazer essa bebida fermentada. Bom, chegamos aqui na cozinha e agora eu quero saber quais ingredientes iremos usar. Então, nós vamos usar o hortelã para dar uma saborizada. E vamos usar frutas. Essa é uma bebida fermentada à base de frutas. Então nós vamos usar maçã, porque é importante que sejam frutas docinhas, né? Eu tenho uma uva aqui também bem madurinha, então a gente vai usar essa uva também. E vamos usar abacaxi, tá? Abacaxi a gente pode usar a polpa, pode usar a casca, né? A maçã a gente também vai usar com casca, a uva com casca. Isso porque quem vai fazer esse processo de fermentação, que são as leveduras, elas estão presentes justamente aqui na casca dos alimentos. E eu vou usar como líquido a água mineral nesse caso, porque se eu usar a água da torneira, por mais que eu passe no filtro, não sei se sai totalmente o cloro. E o cloro ele neutraliza essas leveduras, né? Essa é a função dele na água. Aqui temos o recipiente com 3 litros, né, amor? Isso. E é importante que seja um recipiente de vidro, de preferência, né? A gente não vai lacrar, não vai fechar ele. E de boca larga, porque como a gente vai colocar pedaços dentro, né? Para facilitar colocar e retirar depois, de preferência um vidro de boca larga. Se você for fazer em menor quantidade, você poderia usar aqueles vidros de pepino, também dá certo. Só que daí você teria que reduzir toda a quantidade dos ingredientes. Então, para começar, eu vou dar uns cortes. Deixa eu deixar isso aqui tampado por enquanto. Vou dar uns cortes aqui no nosso hortelã. Só para ajudar na liberação aí do sabor dele na água. A gente está usando essas frutas, né? E essa erva que é o hortelã. Mas você poderia estar utilizando outras ervas, como o capim cidreira, né? O capim limão também fica muito bom. Ou a erva cidreira mesmo também, se vocês tiverem. Da mesma forma, nós vamos cortar a nossa maçã. A quantia de água que eu vou colocar aqui vai ser de mais ou menos 1,5 litros. Não precisa ser medido exatamente, porque vai depender da quantidade de frutas que a gente colocou, porque elas precisam ficar cobertas, né? Coloquei um pouco, agora vou acrescentar as demais. E para facilitar aqui a liberação dos sabores da uva, né? Eu vou dar uma apertadinha nela. Mais esmagada nas uvas. Do abacaxi, pessoal, eu vou colocar um pouquinho das cascas, tipo
umas 2 fatias assim de casca. Vou colocar também essa parte que a gente tira para tirar esses olhinhos do abacaxi, né? Ela tá mais... já tem mais polpa do que casca. Então isso aqui a gente também vai pôr. E outra parte que eu vou colocar também vai ser o miolo do abacaxi. É interessante a gente não colocar água demais para não ficar, né, com um sabor muito fraco. E eu já tava esquecendo, mas algo que eu também quero acrescentar aqui é hibisco. Esse hibisco aqui é uma colheita da nossa horta e nessa receita aqui ele vai ajudar a dar uma corzinha. Assim esperamos, né? E por último, e essencial nessa receita, vamos acrescentar aqui uvas passas. Elas vão ajudar a trazer um pouco de açúcar, né? De doce também, mas também vão ajudar no processo de fermentação. Esse fornecimento de açúcar, tanto dela como da maçã, das frutas em geral, ele contribui como alimento para essas leveduras que serão as responsáveis, né, por todo esse processo de fermentação. Se a gente não tivesse utilizando frutas, se por exemplo eu estivesse fazendo essa receita com vegetais, que dá para fazer, eu teria que acrescentar açúcar, porque o açúcar é o alimento das leveduras que a gente precisa que atuem aqui. Essa receita, ela é inspirada numa receita tradicional eslava chamada kvass. Eles fazem essa bebida usando pão que, sabe o pão amanhecido, o pão que ficou duro, né? Eles utilizam para fazer esse processo de fermentação, mas aí além do pão também acrescenta açúcar. Quando vocês estiverem fazendo aqui, vocês podem pensar que vocês podem, como eu falei antes, usar plantas diferentes, usar frutas diferentes. Só é importante sempre que esteja alguma fonte boa de açúcar, né? E se ela não estiver presente nos vegetais que você está usando, aí você precisa acrescentar açúcar, seja um açúcar mascavo, seja um açúcar normal, sempre lembrando que para quem usar o mascavo, ele acaba dando um gostinho característico, né? E agora vem a parte que precisa aí de uma certa perícia. Essa é a parte do Bruno. Dá uma boa sacudida, porque você consegue, né, mexer mais com as frutas. Essa tampa aqui a gente só usa nesse momento, tá, pessoal? Eu vou agora assentar novamente tudo aqui. Acho que colocar só um pouquinho de água para cobrir bem tudo. Eu vou usar um papel toalha para secar bem aqui essa borda. Pegar um outro pra gente tampar. Isso aqui você pode fazer com papel toalha, você pode fazer com um paninho de fralda que você tiver. Lógico, limpo, algo que você só use para cozinha, né? Não tem outros usos. E para prender ele no lugar aqui, a gente vai colocar um elástico. Mas você pode pegar um outro elástico qualquer que você amarra ali e vai ter a mesma função. E a razão, pessoal, de nós colocarmos esse tecido ou papel aqui em cima, ao invés de usar a tampa, é que esse processo de fermentação vai gerar gases. E esses gases precisam sair, tá? Se nós tivéssemos com uma tampa lacrada, a gente corria o risco de explodir, né? De gerar muita pressão aqui dentro e acabar explodindo. Então, eles precisam sair, precisa ficar num local arejado. Pode ser um armário para ficar no escuro, porque o ideal é que não fique recebendo luz direta. No meu caso, né, ele não cabe no nosso armário, então eu vou deixar ele atrás do filtro ali, que é um local que não pega sol direto, mas pega um pouquinho de luz. E para evitar esse problema, eu vou cobrir ele aqui com um paninho. E agora a gente vai deixar ele ali no escurinho, local de clima fresco, por 3 dias. Pode até ficar mais tempo, mas ele vai ficar muito mais forte. Então, eu acho que 3 dias é o tempo ideal. Então, daqui 3 dias a gente volta. Mas para vocês, ó, vai ser uma piscadinha. Bom, pessoal, passaram 3 dias e agora a gente vai fazer o processo da primeira filtragem, né? Interrompendo aqui. Essa aqui foi a primeira fermentação. A gente faz a fermentação em 2 etapas. Então, essa foi a primeira. O que é importante vocês olharem quando vocês forem fazer isso? Observar a aparência, o aspecto, tá? Das frutas que vocês deixaram picadas. Então, o que a gente não quer?
a gente não quer formação de mofo. Pode ver aqui por cima, que por mais que elas perderam um pouquinho a cor, mas você não vê nada de mofo, branco, nem nada. E outra coisa que a gente procura, espero que dê pra ver na imagem, vocês conseguem ver as bolhas aqui subindo? Como se fosse gás em um refrigerante? Isso aqui é um indicativo de que a fermentação tá ocorrendo, tá? E o que a gente vai fazer? Agora nós vamos interromper esse processo filtrando, né? Nós vamos coar, tirar o líquido, separar o líquido das partes sólidas. Aqui nós temos nosso líquido coado. Eu consigo ver que ele tem pequenas partículas, tá? Então eu vou precisar passar ele por um coador de pano também. Só a peneirinha não foi suficiente. Para isso eu tenho aqui um coador de voal, né? Poderia ser um pano de prato que fosse usado só para esse tipo de finalidade também. Vamos coar novamente. Para continuar, para a gente ir para a segunda etapa da nossa fermentação, a gente vai precisar de uma garrafa preferencialmente de plástico. Vocês até podem usar de vidro, mas precisa ter muito cuidado e acompanhamento, porque vocês viram que está formando gás e vai continuar formando mais. Então, numa garrafa de vidro, a gente corre o risco de explodir. Antes de passar para a garrafa, eu vou acrescentar aqui, agora a gente precisa acrescentar nessa segunda etapa de fermentação, um pouco de açúcar, tá? Nós vamos fazer isso acrescentando uvas passas, mas nós também vamos precisar acrescentar um pouquinho de açúcar. O açúcar é que vai servir de alimento para essas leveduras. Então depois, no resultado final, não vai ter mais açúcar para nós consumirmos. As leveduras é que vão consumir esse açúcar, tá? É parte do processo. Mas não é muito, aqui a gente tem uma garrafa de 1,5 litro e para isso a gente vai usar cerca de 2 colheres de açúcar. Eu tô usando Demerara, vocês podem usar qualquer um que vocês preferirem, inclusive o mascavo, tá? A única coisa que o mascavo, sempre é bom lembrar que ele altera o sabor, né? E aqui agora eu vou apertar essa garrafa, antes de completar, eu vou segurar ela assim. Isso porque eu não quero encher ela totalmente, eu quero deixar um espaço, que é aquela medida de segurança que a gente comentou antes. Mas por último, antes de fechar, a gente vai acrescentar as uvas passas aqui. Eu vou novamente fazer uso do funil, que vai facilitar a minha vida. Assim como o açúcar, a uva passa também vai servir de alimento aqui para as nossas leveduras. E agora sim, deixando bem apertadinha aqui nossa garrafa, a gente vai fechar. E essa é a razão de, preferencialmente, para essa segunda fermentação, podemos fechar bem, a gente usar uma garrafa de plástico. Esse espaço que eu deixei aqui é o que a formação de gás vai ir preenchendo e estufando a garrafa. Então isso aqui é uma medida de segurança para que a gente não tenha o problema de uma explosão. Uma vez estando assim, novamente a gente vai voltar isso aqui para um ambiente fresco e escuro e deixar agir por mais 3 dias. Caso você esteja num local de clima muito quente, pode ser que esse processo se antecipe um pouco. Então todo dia é bom dar uma olhada. Quando você vê que a garrafa já estiver cheia, já estiver redondinha, estufadinha, aí você sabe que já terminou. Então só reforçando que, diferente da primeira vez que a gente deixou um escape para o gás, dessa vez nós não estamos deixando. Então essa tampa fica bem fechada. Mas afora isso, o procedimento vai ser o mesmo. A gente vai voltar para o local escuro. E aqui o que não coube na minha única garrafa de plástico que eu tinha, eu coloquei nessa outra aqui, mas tem bastante folga e eu vou ficar acompanhando. E se você ficou em dúvida de por que vamos fazer uma segunda fermentação e não deixar fermentar mais tempo aqui junto com as frutas, porque se a gente mantivesse aqui junto com as frutas, ela ia avançando para um processo de se tornar um vinagre. E não é o que a gente quer.
gente quer uma bebida que seja mais suave, mais palatável pra gente beber, mais parecida com o que seria um refrigerante, vamos dizer algo assim, ou uma cerveja, né? Se a gente fosse acrescentar leveduras que produzissem álcool, no caso, né, da cerveja. Mas a gente precisa tirar as frutas para isso, para evitar que a gente avance na produção de um vinagre. Bom, pessoal, vamos finalizar aqui, ver como é que finalizou o nosso refrigerante, nossa fermentação. A garrafa já tá bem durinha, ó, já tem pressão aqui do gás, né? Acabou passando um dia, nós estamos agora no 4º dia e não no 3º, tá? Porque ontem a gente não conseguiu gravar pra vocês. Então vou abrir aqui, ó, chega mais perto. Não fez muito barulho, não. Eu não coloquei na geladeira porque a gente queria mostrar pra vocês como fica ao natural. Mas normalmente o que a gente faria seria ter colocado na geladeira ontem à noite, por exemplo, pra hoje tá geladinho pra tomar, tá? Então não precisa coar em temperatura ambiente. A gente só tá fazendo pra poder demonstrar. Tanto no sabor como no cheiro, apesar de a gente ter falado refrigerante, né, porque a gente colocou frutas, colocou açúcar, que seriam coisas doces. Seriam não, são coisas doces, mas não tem doçura nenhuma mais, não tá nada doce. E tanto o sabor como o cheiro lembra muito uma cerveja, lembra bastante uma cerveja. Sim, bastante. Não dá pra distinguir qual sabor que é, porque tem várias frutas e também tem um sabor levemente do hibisco, mas realmente o gosto parece um pouco a cerveja. Uhum. Lembra bem a Pra quem gosta de cerveja é tranquilo, vai beber isso daí, mas pra quem já não bebe como eu, aí já sente um pouquinho o gosto mais forte. É mais forte, mas o importante é os benefícios, né, que o probiótico traz para o nosso intestino. Isso. E vai ter aqui um pequeno teor alcoólico, dá pra perceber. É pequeno, não é o mesmo nível de teor alcoólico de uma cerveja, mas já começou a produzir, né? Na verdade, se a gente quisesse produzir uma cerveja mesmo, a gente teria que acrescentar, né, algumas leveduras específicas para a produção de cerveja, que a gente não fez. É apenas uma fermentação natural. É um probiótico interessante, bem interessante, fácil de fazer, né? Que você pode fazer em casa aí com as frutas que você tiver. Não precisa ser exatamente as que nós usamos, mas é importante ter frutas doces, né? Que a gente usou a maçã, colocou a uva passa, né? E na última fermentação, inclusive, acrescentou um pouquinho de açúcar. A gente vai colocar gelar o restante para poder aproveitar mais geladinho. Mas fica essa receita para compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês conhecem outras receitas aí de fermentação natural também, deixa pra gente nos comentários, que nós gostamos muito de estar sempre testando variedades diferentes de receita. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, e a gente aguarda você aqui pro próximo vídeo. Tchau, tchau! Valeu, galera!